Ao mesmo tempo que a gente tem um cérebro fascinante que fez com que a gente chegasse até aqui hoje e tivesse até a possibilidade de a gente conversar digitalmente, ter aqui computador, câmera, internet e construído coisas incríveis. Ao mesmo tempo, a gente tem algumas emoções, e emoções que são lindas, maravilhosas, como por exemplo o amor que a gente sente aí pelos nossos parceiros, pelos nossos filhos, pelos nossos pais, entre outras emoções maravilhosas que talvez só o ser humano possa ter. Junto com elas, a gente tem algumas emoções que não são tão maravilhosas assim, como por exemplo o medo, como por exemplo a raiva, essas emoções que podem causar problemas até de saúde e tomadas de decisão completamente irracionais. Bom, sabendo que o ser humano é assim e sabendo que a gente tem os investimentos como parte aqui do ser humano, é natural que as emoções podem influenciar as nossas tomadas de decisão. E o vídeo de hoje é para a gente falar sobre isso. Para a gente falar sobre algumas heurísticas e principalmente a gente falar sobre 3 pontos. Aversão ao risco, aversão à perda e aversão ao arrependimento. Como que as finanças comportamentais influenciam o teu resultado do teu investimento. Vamos lá? Bom, se tem uma coisa que você não vai se arrepender de ser inscrito aqui no Lucro do Dia, é simples, é fácil, é grátis. É só você botar ali o dedo ali no botãozinho ali de se inscrever, ativar o sininho de notificação, que sempre que a gente tiver um conteúdo novo a gente vai te informar. Eu também peço que, se você gosta do nosso tipo de conteúdo, dê like para a gente crescer, compartilhe com seus amigos, com o pessoal, para o nosso canal chegar a mais pessoas. E sempre que tiver comentário, indicação de vídeo, fica à vontade para colocar aqui embaixo também. Vamos entrar aqui no nosso assunto para a gente falar sobre aversão à perda, aversão a risco e a questão do arrependimento, que são emoções, que são pontos que levam o investidor, pessoa física, não profissional, a ter perdas, a realmente não conseguir alcançar o sucesso nos investimentos. Vamos dar um exemplo, né? No mundo ideal, seria simplesmente eu fazer uma análise, eu como investidor pessoa física, talvez contratar um analista lá e comprar um relatório, eu vejo uma análise de um determinado papel, por exemplo, vamos falar de renda variável, e essa análise está bonitinha, certinha, falando da seguinte forma: olha só, o mercado de... vou dar um exemplo totalmente fictício aqui, tá? O mercado de exportadoras de carne é um mercado que vai crescer, vai subir. Pode comprar, não tem erro. Então, você tem essa empresa aqui que está no preço justo, e essa vai sair daqui e vai subir 20%, é o alvo até o final do ano. E aí você compra essa empresa, não tem sustos no meio do caminho, ela simplesmente vai subindo, 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 chega no final do ano, no final do período, você vende com os 20% que você tinha como objetivo, aquele target, aquele alvo lá no começo do ano. Mas você sabe que não é assim que funciona. E você vai entender o porquê que as emoções, elas fazem parte do investidor e do ser humano e elas levam você ao erro. Porque a realidade seria um pouco diferente. O próprio relatório de análise, ele vai colocar vários fatores de risco. Então, por exemplo, o analista, a tendência natural, porque é a realidade, ele pode falar da seguinte forma: olha, acreditamos que a demanda por carnes vinda da China e da Europa cresça esse ano porque os frangos e os suínos estão em falta lá na China. E a gente acredita que a melhor empresa do setor é essa, porque essa empresa tem a melhor governança e os melhores processos. Quais são os riscos? Os riscos se voltar forte a oferta de suínos e frangos, a gente vai ter, então, uma pouca exportação aqui no Brasil, né? Os produtores vão ficar com muito boi aqui no pasto, então os preços tendem a cair. Então, você já entra com uma certa convicção, mas com algumas dúvidas. Isso sempre é natural, nunca você vai ter plena convicção e é óbvio que isso acontece. E aí você vai lá e compra no teu home broker, no teu sistema, aquela determinada ação. E se você, como pessoa física, como investidor não profissional, fica o tempo todo olhando, a chance de você cometer mais erros, mais emoção, entrar nesse fluxo das heurísticas que eu estou falando aqui é mais alto. Por quê? O preço ele não vai em linha reta. Então, o preço vai subir, vai cair, e ele vai de forma volátil chegar, talvez, naquele... Nosso exemplo, vamos colocar que ele chega lá naquele objetivo final.
Mas você sabe que ele vai oscilando. E durante essa oscilação, aí que mora o que acontece na nossa emoção. Porque se você entrar e já começar a subir, você falar, opa, show de bola, que legal. Mas na primeira queda e na primeira notícia que aparecer no meio do caminho, por exemplo, o governo colocou um novo imposto sobre as exportadoras de carne. Estou colocando um exemplo aqui. E aí, obviamente, naquele dia vai cair, né? A chance de você sair rapidamente daquele papel é muito alta, porque você está com algum medo. E aí entra nessa questão de aversão ao risco, aversão à perda. Nesse caso, o investidor ele tende a querer garantir aquele pouquinho com muito medo de perder, de ter alguma perda daquele teu investimento, daquele investimento que ele fez. Só que se entrar no campo negativo, parece que muda um negocinho aqui na cabeça do investidor. E eu estou falando isso, eu conversei com muitos investidores na minha vida, estou com mais de 10 anos como assessor de investimentos. Eu sou ser humano, eu sei como eu me comporto aqui também. E é muito provável que é muito parecido com o teu. E eu também estou baseado em estudos aqui, né? Daniel Kahneman, por exemplo, é um autor que fala sobre isso. E tem estudos de economia comportamental, finanças comportamentais, que você pode botar no Google também e pesquisar mais sobre isso, bem interessante, né? E acontece que no campo da perda, o investidor ele tende a ser mais mais atraído pelo risco do que no campo do ganho. Então, nesse cenário que a gente está colocando aqui, no momento em que virou para um preço abaixo daquilo que eu estou comprado, por exemplo, a tendência natural é a pessoa esperar. Ela espera e ela vai aumentando o prejuízo. Às vezes ela até chega no ponto máximo de stop que ela teria que sair da posição porque ela previu isso no começo da operação, mas ela segura com a esperança de sair com ganho. Então, o investidor, pessoa física amador, entre aspas, o não profissional, ele tem muito medo de executar uma perda. Ele não tem medo do risco. E aí que mora o perigo, porque principalmente nos homens que têm uma tendência natural maior a ser menos disciplinado, a ter mais mais suscetível, né? Tem mais atração pelo risco de segurar uma posição muito grande e por muito tempo e muito na posição perdedora. E às vezes até fica nessa posição perdedora, depois volta, quando chega numa vírgulazinha, no 0 a 0 ou no 0,1% acima, sai da posição, porque você quer executar apenas ganhos. Isso é ponto aqui do cérebro. E isso faz mal para a tua carteira aqui de investimento. Um outro, eu já vou falar como que a gente pode investir melhor sabendo desses comportamentos das nossas emoções. Mas o terceiro ponto que eu quero falar aqui é o do arrependimento. Então, o ser humano, eu sou assim, eu acho que você é assim, a gente tem muito medo do arrependimento. Então, da gente perder uma oportunidade, né? Da gente experimentar, até um abre aspas aqui, experimentar a emoção da gente não ter tomado a decisão correta. Quando a gente tem isso, a gente tende a correr riscos que às vezes a gente não deveria correr, mas principalmente sair de posições nos momentos errados, seja no ganho ou seja no prejuízo. Então, o investidor, no momento em que ele vai, se você é um iniciante nos seus investimentos em renda variável, é muito importante você entender esses três fatores aqui: aversão à perda, aversão ao risco e aversão ao arrependimento, para você não tomar decisões no impulso. Não tomar decisões querendo não se arrepender depois. Ou se você vê a ação subindo, você ficar super arrependido de não ter entrado. Ou se você viu ela tocar um ponto e começar a cair, você ficar arrependido de não ter saído na máxima. Cuidado com isso, porque você nunca vai acertar o olho da mosca. Você nunca vai acertar os movimentos certinhos, né? Todos eles conforme depois que você olha o passado no gráfico. E em relação à aversão a risco,
como eu já disse agora há pouco, a tendência é que você aumente a sua exposição a risco quando você está no momento de perda, para você esperar voltar, para você sair no 0 a 0 ou no ganho. E isso é muito perigoso. Tenha muito cuidado se você é um investidor iniciante nesse sentido, tá? E, claro, né? Como que é que eu evito tudo isso? Qual que é a melhor forma de eu fazer meus investimentos, principalmente em renda variável, para que eu evite entrar nessa cilada aí, né? Porque um investidor profissional ele tem tudo metodologicamente feito. E isso que é que a gente pode trazer para nós como investidores não profissionais. A gente trazer alguma certa metodologia para evitar que a tomada de decisão seja baseada no impulso ou numa emoção que vem do nosso cérebro. Como que eu faço isso? Não preciso fazer algo monstruoso ou como um fundo de investimento faz, calcular VaR, calcular risco, ter uma equipe inteira olhando as minhas posições. Eu posso fazer isso de uma maneira mais simples. De que forma? Eu divido a minha carteira. 100% da minha carteira, tantos por cento eu vou para a renda fixa, tantos por cento eu vou para a renda variável. E do renda variável eu vou fazer isso, essa estratégia, essa outra estratégia, essa outra estratégia. E dessas 3 estratégias eu entro nesse momento, eu saio naquele momento. Nessa segunda eu faço outra coisa, a terceira outra coisa. Quando você tem isso detalhado antes de você começar os seus investimentos, você passa a apenas ter a obrigação de seguir o teu plano de investimento, o teu plano de voo. E quando acontecer qualquer coisa, por exemplo, você comprou aquela ação do setor lá de boi, de exportação de carnes e começou a cair, quando chegar naquele momento que você está com prejuízo, você sabe que você deve sair, mesmo com prejuízo, porque o restante da carteira vai diluir, né, esse risco e já estava planejado você sair com aqueles reais, aquele percentual que você já havia planejado de sair no prejuízo, porque outras posições podem chegar no ganho e isso vai compensar. E aí, você quer que eu explore mais sobre finanças comportamentais? Quais são as heurísticas e como é que a gente pode investir melhor, considerando o nosso psicológico? Coloque aqui embaixo que eu posso produzir mais vídeos sobre isso. E você já teve alguma situação em que o teu comportamento psicológico, a tua emoção falou mais alto do que a razão e por isso você teve algum prejuízo? Conte aqui embaixo também, que eu posso até colocar lá no meu Instagram, no @André_S Souza, a gente comentar um pouco sobre isso. Então, espero que tenha gostado desse vídeo, um grande abraço e até mais. Tchau!